cumprimentar meu amigo Gerson Guerra, que está aqui comigo ao meu lado todos os dias. E hoje, comemorando, juntamente com todo o povo amazonense, a votação que aconteceu no primeiro turno da prorrogação da nossa Zona Franca de Manaus, os nossos incentivos fiscais, mas é claro que ainda vai acontecer a votação do segundo turno, porém, nosso povo hoje tem muita coisa que comemorar. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Socorro. Com certeza, parabéns à classe política, né? Parabéns aí, né, à bancada do Amazonas, que realmente fez bonito lá, né? E realmente, em primeiro turno, né, tá garantida aí a Zona Franca. Claro que tem aí a segunda votação, né? Mas é claro que nós já estamos aqui com uma grande expectativa. Tenho certeza que tudo vai dar certo. A nossa unidade fez a força aí. Até porque nós sabemos que a Zona Franca, Gerson, de Manaus, ela é essencial para o nosso povo. Emprega muita gente, é importante para o mas Brasil. é estratégica para o país. E está aí todos os deputados federais dizendo sim à continuação da nossa Zona Franca de Manaus. Daqui a pouquinho vamos estar recebendo a nossa deputada federal, que fez bonito, nossa Rebeca Garcia, não é? E também os nossos senadores, os nossos deputados federais, nosso prefeito Arthur Virgílio Neto, nosso governador Mazis. Bacana isso, né? Nosso povo tem muito que comemorar. Mas olha, a prudência no trânsito é essencial. É por isso que todos os dias nós falamos aqui no programa Câmera 13 sobre a atenção que os nossos motoristas precisam ter, redobrada então, nesse período chuvoso, não é, Gerson? É verdade. Ontem, a nossa equipe flagrou um acidente que aconteceu aqui perto da gente, na Cachoeirinha, aonde uma carreta tombou. Vamos acompanhar. Esta carreta com 50 toneladas de trigo tombou na Avenida Tefé, bairro Cachoeirinha, quando o motorista tentava entrar nesta distribuidora. O trânsito ficou parado por mais de 2 horas. Agentes de trânsito e a Polícia Militar garantiram o controle da operação no local. A empresa responsável pelo transporte do produto teve que acionar este guincho para remover a carreta. Este veículo por pouco não foi atingido. Uma moradora próxima ao local do acidente, que não quis se identificar, falou que manobras perigosas acontecem todos os dias, botando em risco a vida de quem passa pelo local. Isso é de dia e à noite, então isso pode não ser a única vez que acontece isso, entendeu? O que a senhora teme que de repente pode ocorrer de uma carreta dessa tombar para cima de sua casa? Com certeza. Carlos Gonzaga, presidente do Sindicargas, falou dos cuidados que os empresários devem ter na hora de transportar qualquer produto. A gente passa os motoristas a evitar, né, o horário de pico, né, onde tem muita gente, tem que evitar esse tipo de descarregamento. É erro da empresa, né, com certeza, também da empresa que faz o transporte, no caso da carreta e da loja que compra os produtos. Após 40 minutos de muito trabalho, finalmente a carreta partiu. Pois é, né? Só lembrando que hoje já aconteceram muitos acidentes na cidade devido à chuva que caiu, semáforos apagados, né? Inclusive lá na cabeceira da ponte que liga Manaus a Iranduba, né? Quando um carro capotou e 4 pessoas estavam no veículo, uma pessoa morreu, né? Então você que está dirigindo deve tomar cuidado, né? Muito cuidado. Bom, o número do WhatsApp para você mandar a sua mensagem é o 93737730, 93737730, e a gente já começa aqui divulgando um desaparecimento, né? Está desaparecida a Cleiciane Silva de Oliveira, 19 anos, saiu de sua residência na Cidade de Deus, segunda-feira, às 8 horas da manhã, dizendo que ia para uma consulta, né, lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. Ela está grávida de 2 meses e não retornou, tá bom? Qualquer informação, está aqui a Cleiciane, vamos mostrar. Qualquer informação pode ligar para 9200-9491, 9200-9491, ou ainda para 9289-5768. Também estamos procurando aí um cachorrinho da raça Pitbull, misturado de cor preto com pintas brancas nas pernas, tá bom? Atende pelo nome de Aquiles. Por favor, quem souber do paradeiro desse cachorrinho, tá aí, vamos mostrar aí, né? Da raça Pitbull. Por favor, ligar para 9213-6098, 9213-6098, ou ainda para 9484-5956 com a Dona Dora. Você será bem gratificado, ok? E agora nós vamos para o quadro Drogas Universo Paralelo.
aí no nosso quadro, né, mais uma vez recebendo com muito carinho meu querido amigo, ele que é psicanalista, um dos melhores aqui do nosso estado, Alunei Elfé. Seja bem-vindo, Alunei. Muito obrigado, vereadora. É um prazer estar aqui nesse programa. Normalmente, no momento em que se predispõe a toda quinta-feira falar de um assunto de muita importância e que esclarece, não é? E eu fico muito feliz de a gente poder falar de um assunto que por muitos anos foi tabu, continua em muitos lugares, mas hoje, graças a este programa também tem sido assim aberto e levado às famílias a informação. Até porque é um tema que precisa de muita informação, né? E você também com a informação pode dizer não a elas. Agora, Alunei, muitos pais ficam preocupados, né? Será se meu filho que entrou nesse caminho, nesse mundo escuro, será se a droga tem cura? Muito bem, isso é uma pergunta que a gente faz para tudo, para qualquer tipo de doença, né? Todo mundo que está doente quer ficar curado. Todo mundo que está num problema quer sair dele, não é? É bom que a gente saiba que existem situações que, por conta dos nossos hábitos, humores e comportamentos, nós não podemos chamar de cura, mas podemos chamar de recuperação plena, não é? Assim como a diabetes ou a própria malária ou qualquer outra doença que você tendo acesso àquilo que causa a doença, você pode contrair novamente, a droga é uma espécie de doença assim. Você pode ficar curado do ponto de vista de não contrair mais a doença, desde que você não tenha mais acesso, não tenha mais contato com aquilo que lhe causa os problemas, que é a própria droga. Então, se a pessoa conseguir, dentro de um plano terapêutico, de uma proposta de tratamento, não ter mais acesso, não se aproximar mais das coisas que causem o consumo, ela pode sim ficar curada. Olha, e os jovens querem saber, né, querem participar, querem ajudar, porque nós precisamos desse exército forte. E por falar em exército forte, quando você se aproxima, né, da espiritualidade, da vida espiritual de Deus, é muito bom, porque aí você se fortalece. E nós temos aqui bons exemplos. Estamos recebendo 2 jovens, o Alexandre e a Tainá Barroso, eles que fazem parte do grupo de jovens perseverantes em Cristo. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo hoje ao Câmera 13. Tudo bem, obrigado por ter convidado a gente. Nós estamos aqui para dar uma proposta, uma luz para essas pessoas e também participar do programa, né? Juntamente com o psicanalista e com você, a gente quer ajudar. Assim como Deus, Ele nos traz essa proposta de ajudar. Amar o próximo como Ele nos amou. Alexandre, você tem quantos anos? Eu tenho 18. 18 anos, é um jovem ainda. Alexandre, como é que você vê hoje a questão dos jovens? Você que com certeza deve ter contato aí no grupo, na escola, deve conhecer também, não é? Alguém que já se envolveu também nesse caminho difícil. E aí, Alexandre, como é que você vê essa questão das drogas? É uma problemática que nós tratamos no grupo como a peste negra do século XXI. É verdade. É uma coisa que não desestrutura somente uma pessoa, e sim uma família. Nós trouxemos um texto base aqui que foi o Catecismo da Igreja Católica e a nossa Bíblia Sagrada. No Catecismo da Igreja Católica, falando sobre o 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, que é a base da família, os pais, né? Então, o 4º mandamento, ele é a base da família. E o catecismo, ele vem nos falar dessa problemática de honrar pai e mãe. Ele nos diz assim: a comunidade política tem o dever de honrar a família, de assisti-la e de garantir, sobretudo, a proteção da segurança e da saúde, sobretudo em relação aos perigos, como droga, pornografia e alcoolismo. Então, é uma coisa que nós estamos enfrentando de frente, que nós não vamos nos calar perante a essa doença que nós tratamos como a peste negra do século XXI. É verdade que é, né? E olha, a gente tem muita alegria também de falar que em breve nós vamos estar inaugurando o primeiro centro público, né, que o governo do estado já está fazendo. É importante, uma luta nossa, uma luta da Conceição na Assembleia, uma luta da deputada Rebeca e minha na Câmara Municipal. E se Deus quiser, em breve vamos ter também o primeiro CAPSADE aqui da Prefeitura de Manaus, né? Uma emenda que foi aprovada na Câmara, é maravilhoso. Mas meu amigo Alunei, aqui 2 jovens, a Tainá aqui também, Tainá mulher. Nós sabemos que tantas meninas hoje, infelizmente, também se decidiram seguir esse caminho. Tainá,
Como é que você vê a questão da mulher junto às drogas? Boa tarde. É um prazer Boa tarde, Tainá. Com vocês. Na verdade, é muito triste, né, ver tudo isso, ver a nossa sociedade, os jovens se entregando, né, em busca por um prazer imediato, que muitas vezes traz uma consequência ruim, né? Uhum. Então, nós vemos os números de usuários mulheres crescendo. Pois é, que pena, né? Que pena, né? É muito triste ver tudo isso. Então, a igreja enfrenta esse tema com muito cuidado com os jovens. Nós procuramos fazer com que os jovens estejam sempre envolvidos nos projetos, buscando a parte espiritual, que é muito importante, que eles estejam envolvidos, engajados, a fim de que possam também evitar esse tipo de problema para a família, para a sociedade. Isso é verdade, você está certa, Tainá. Alunei, meu querido amigo, por que será que o jovem hoje, ele diz sim às drogas, assim, tão facilmente, mesmo sabendo que existem campanhas, não é? As informações estão aí. Será que esse jovem acha que é fácil sair da mesma forma como é fácil entrar? Com certeza, esse é o grande segredo. Nós nunca acreditamos que aquela dificuldade vai entrar na minha casa. Não é? Se é a AIDS, sempre pega no vizinho e não em mim. Se é a dependência química, eu nunca vou ficar dependente, sim o vizinho. Mas falando, eu queria salientar um pouco mais a questão da mulher, que a colega trouxe aqui. Nós vemos que a partir de os dados do governo federal nos mostram que a partir de abril de 2004, a mulher começou a consumir mais álcool do que o homem. E isso é muito fácil de ser visto. É muito natural as casas noturnas dizerem o seguinte: entrada franca para a mulher, é verdade, com a proposta de atrair o homem. Não é? Bebida gratuita para a mulher, com a proposta de que só o homem pague a bebida. Isso é muito natural. E o mais importante e impressionante é que normalmente você encontra grupos de um homem com 3 mulheres bebendo. Dificilmente você encontra o contrário. Uma mulher com 3 homens bebendo. Então, o dado é tão estarrecedor que para cada homem que bebe, já existem 3 mulheres consumindo bebida alcoólica, que no programa passado nós falamos, o álcool é, em 70% dos casos, a droga de entrada, a droga que apresenta as outras drogas. E em 90% dos casos, vereadora, é a droga de recaída. Ou seja, a pessoa consome cocaína, consome o crack, e ela para um tratamento, ela começa a se tratar, está indo muito bem, mas geralmente ela começa a beber uma cerveja aqui, uma cerveja ali e recai para sua droga principal de consumo. Então, em 90% dos casos das pessoas que estão em tratamentos hoje, agora, poderão cair através do álcool. Olha, a gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas não saia daí. Participe através do nosso número de mensagem de texto. Claro, a sua participação direta é essencial para que o Câmara 13, claro, seja sempre o programa da nossa gente. Nós vamos e voltamos já já. Olha, Conceição, nessa quinta-feira o Câmara 13 está recebendo a banda Essência de Deus. Ela que é formada aqui pelos nossos amigos, a Simone. Tudo bem, Simone? Tudo bem, boa tarde. Aqui o Marcelo e o Gabriel, né? É um prazer recebê-los. Hoje nós precisamos mesmo agradecer a Deus, porque houve já a votação no primeiro turno. A minha querida, a quem eu tenho muito orgulho de dizer, minha amiga, deputada federal Rebeca Garcia, ela que lutou muito, gente, por esses incentivos aí na prorrogação da nossa Zona Franca de Manaus. E o primeiro turno deu certo, né, Rebeca? Daqui a pouquinho ela vai estar conversando com a gente sobre, né, as barreiras, mas Deus ajudou para que os nossos parlamentares, para que os nossos deputados federais, nossos senadores, prefeito, governador estivessem unidos e as barreiras foram retiradas do caminho. Mas vamos cantar? Vamos. Eu gostaria também de dizer que a gente está representando a banda Essência de Deus, né? Que tem os outros também componentes que não puderam ouvir. São quantos integrantes? Nós somos 8. 8 integrantes. Vamos cantar? Vamos. Ao vivo no Câmara 13. No meu coração não consigo ter forças pra lutar. Me sinto só,
preciso pra viver, eu preciso te ter em mim. Cada dia busco cada vez mais em ti, ó Senhor, que me concede a paz, que me concede a paz. Adentra em meu coração, quero lhe pedir perdão, perdão. Pelos pecados cometidos, pelos momentos em que eu não segui o seu caminho, o caminho que neguei. Pelos pecados cometidos, pelos momentos em que eu não segui o seu caminho, eu vivia tão perdido, mas te encontrei. Não consigo ter forças pra lutar. Me sinto só, sem teu amor, que preciso pra viver. Eu preciso te ter em mim. Cada dia busco cada vez mais em ti, ó Senhor, que me concede a paz, que me concede a paz. Adentra em meu coração, quero lhe pedir perdão, perdão. Pelos pecados cometidos, pelos momentos em que eu... Maravilhoso! Quero agradecer aqui ao Marcelo, ao Gabriel e a Simone também, né? Que veio aqui rapidinho aí. Meninos, telefone para contato? 94-22-6303. Obrigado, Simone. Eu queria saber se a sua memória era boa mesmo, porque tá na tela, gente, olha aí. Vocês já podem ligar para contratar, né? Louvar muito a Deus, que Ele é essencial nas nossas vidas. Meninos, obrigada, tá? Obrigado a você. Obrigado a vocês. Voltem sempre. E podem ligar, que a gente vai mesmo, não cobra nada, entendeu? Fazer a festa lá no evento. Tá certo. Obrigada, meninos. Obrigado. Olha, a gente vai para um pequeno intervalo comercial. Não saia daí, porque, claro, nós voltamos falando sobre drogas, não é? E já estamos aqui nos estúdios com a nossa deputada federal, Rebeca Garcia. Eu vou e volto já já. Nossa deputada federal, Rebeca Garcia, que estava lá, que esteve lá, que lutou muito juntamente com todos os nossos parlamentares, e ela que votou e disse sim também pela prorrogação da nossa Zona Franca de Manaus. Tudo bem, Rebeca? Tudo bem, Socorro, tudo bem, Alunei. Um abraço aqui aos nossos telespectadores. E foi ótimo, graças a Deus deu tudo certo. Votamos sim, mas não votou sim só o Amazonas, não. Votou sim todo o Brasil. E Verdade. Isso que é importante. Ficou claro para o Brasil que a Zona Franca está em Manaus, mas é do Brasil. Isso Brasil. é importante a gente colocar, né? A Zona Franca de Manaus se não for o segundo, é o terceiro maior polo industrial do país. Então não tem como voltar atrás. É um caminho sem volta. Temos sim que fortalecer
fortalecer a economia da Zona Franca de Manaus, temos que dar condições para que se fortaleça mais, para que se torne mais competitiva, porque aprovamos o primeiro turno, né? Mas é um passo, eu saio muito otimista, porque você percebe o que a casa pensa em relação à Zona Franca. E foi praticamente unânime, né? Bom, tivemos aí a unanimidade de todos os partidos orientaram sim, né, na sua votação, orientaram sim os seus parlamentares. Então, você percebe aí que todos os partidos, todos os parlamentares entendem que é sim necessária a Zona Franca de Manaus, que é de Manaus, mas é do Brasil também, e que essa economia só ajuda e fortalece o país. E olha, muita gente, mas muita gente mesmo, viajou para Brasília para conversar com seus amigos. Nosso querido doutor Garcia estava lá também, não é, levando a sua contribuição, conversando com todos. O nosso Arthur Virgílio Neto, nosso prefeito da cidade de Manaus, governador, ou seja, toda a nossa bancada, nossos senadores e o povo torcendo. E como bem colocou a deputada Rebeca Garcia, o Brasil disse sim também para a nossa floresta ficar de pé. Exatamente. Porque nossa região é muito importante para o mundo inteiro, não é, Rebeca? Exatamente. E nós tivemos a oportunidade de fazer uma audiência pública ontem pela manhã, ainda no dia de ontem, e demonstrar, né, para o Congresso o quanto que é importante a preservação em função da Zona Franca, né? Então, nós tivemos ali como tema o impacto virtuoso do polo industrial na floresta, né? Então, que de maneira muito positiva a Zona Franca impactuou para que no nosso estado ficasse preservado, diferente dos outros estados da região norte. Então, isso foi muito importante, todo esse debate, toda essa discussão. Socorro, é importante colocar que foi fundamental a presença do governador Amaro e do prefeito Arthur Virgílio. O governador se posicionou cobrando, né, do governo federal, é um compromisso que foi de campanha e exigindo que fosse colocado em pauta e de maneira muito correta mesmo. Teve uma conversa com o ministro Mercadante, com a ministra Ideli, pedindo que o governo se posicionasse e defendesse o nosso projeto. O governo fez, né, é um projeto que, na verdade, é da presidenta Dilma, né, veio do Planalto, e nós queríamos o apoio ali da base do governo para ter certeza que aquilo seria aprovado sem nenhuma dificuldade. Na Câmara Federal, o governador também participou, junto com o prefeito, da reunião de líderes, que é uma reunião fechada para as lideranças dos partidos. Nessa reunião houve o compromisso, isso ainda na tarde da terça-feira, houve o compromisso por parte dos parlamentares de que estariam ali para apoiar a Zona Franca de Manaus, que colocariam em pauta. Então, foi definido colocar em pauta, na verdade, apenas na terça-feira à tarde, e isso foi fundamental. Foi aí diversas vezes divulgado também que o prestígio do ex-senador e hoje prefeito Arthur também contribuiu muito nas negociações. Que bom! Não, foi ótimo, porque estávamos todos juntos, né? O governo federal entendeu que era o momento adequado, apropriado. Agora precisamos continuar trabalhando, né, para construir um momento ideal também para o segundo turno. Olha, inclusive tem uma pergunta aqui dos telespectadores, está todo mundo ansioso, né, acompanhando o Câmara 13. Deputada Rebeca, mas como é que fica a votação do segundo turno? Porque nós sabemos que ele está condicionado à aprovação do projeto que dá mais 10 anos de benefícios fiscais concedida pela Lei de Informática. Se isso não acontecer, nós corremos riscos? Olha aí, então, Rebeca. isso é a mais pura verdade. Verdade. Na negociação, porque o que aconteceu? Desde um primeiro momento, já queriam atrelar a Lei de Informática à PEC da Zona Franca. Porque o que acontece? Assim como o Amazonas, os estados que vivem dos benefícios da Lei de Informática precisam prorrogar. E eles precisam até com mais rapidez do que nós, porque eles, os benefícios se extinguem em 2019, o que é muito pouco tempo para quem quer investir em empresas de alto porte, como são as empresas na área de informática. Então, eles precisam prorrogar já também.
Só que como o nosso era uma PEC que precisava ser votada em segundo turno, nós conseguimos, com a participação do governador, com a participação do prefeito, com a participação da bancada federal, articular essa negociação para que nós tivéssemos o tempo entre o primeiro turno e o segundo para organizar essa votação também da lei de informática. E também não é só a lei de informática, né? É a lei de informática e as áreas de livre comércio, que também querem ser revistos os seus prazos e querem colocar todos nessa mesma discussão. Certo. Então, tem esses dois temas que precisam ser trabalhados nesse tempo para que seja construído. Eu acredito que esteja muito bem encaminhado, porque no primeiro momento, em outubro, quando se retirou a votação da PEC da Zona Franca por conta da lei de informática, era porque os grupos que defendem a lei de informática queriam que fosse também 50 anos e que fizesse parte da Constituição. Então, o que o Planalto não aceitava é que entrasse para a Constituição esse benefício, porque eles entendem que a Zona Franca é constitucional, mas esse benefício não. Então, não tem por que inserir na Constituição brasileira. Então, eles não aceitavam a PEC, que seria a emenda à Constituição, e nem os 50 anos. Agora, o líder do DEM apresentou um projeto de lei, que aí já não é mais uma PEC, é um projeto de lei, e diminui de 50 para 10 anos. E o governo colocou aí, expôs a ministra Ideli com o ministro Mercadante, expuseram que 10 anos, e sendo projeto de lei, é bem razoável para se negociar. Então, nós enxergamos que a negociação foi aberta, que o caminho está muito claro e que vai ser feito, vai ser construído sem maiores problemas. Agora, é só ajustes internos, que faz parte. Assim, a gente sabe que os debates naquela casa são debates acalorados, né? Debates tensos, né? Mas que a tendência é, no final, nos entendermos e sempre pelo bem do país, sempre pelo desenvolvimento do país, chegar num denominador comum. Então, eu entendo que esse caminho está muito bem traçado, agora precisa ser organizado, conversado com calma, mas nada que possa vir a impedir a prorrogação da Zona Franca, até porque, como nós colocamos aqui, a Casa reconhece a necessidade da existência do polo industrial de Manaus para a economia brasileira. Olha, é bacana que agora, né, pode ir, né? Mas eu acredito que vá até 2073. É maravilhoso, né, Rebeca? É maravilhoso. É muito bom. Até lá, a gente pode pensar numa segunda fonte de economia aqui para o nosso estado também, exatamente. Não é? E pode relaxar no Congresso e se voltar para outros temas tão importantes quanto. Relaxar, porque ontem a Rebeca aparecia correndo de um lado para o outro. E tá certo, né, amiga? Que coisa boa. Mas, Alunei, mais orgulhoso, né? Com certeza, e extasiado em ver uma política dessa envergadura falar, um político dessa envergadura falar, eu sempre fico, e é uma das mulheres que eu admiro na política brasileira, a Rebeca Garcia, a deputada Conceição e a vereadora Socorro. Poxa, parabéns. Que bom. Obrigada. Obrigada, meu amigo, mas olha, quase já no finalzinho do programa, quero agradecer a todos os jovens que participaram do programa de hoje. Meu amigo Gerson Guerra, mande ver aí, nossos amigos. Vamos lá. Bom, olha, estamos mandando aqui um abraço para a Banda Essência de Deus, né, que tem um trabalho realmente voltado para a igreja. Boa tarde, Socorro, adoro seu programa. Oba. Oi, pessoal do Cabaretês, estou aqui para dizer que adoro o programa. Beijos. Socorro aqui no Conjunto Residencial Viver Melhor, está faltando energia toda noite. Esse recado é para Amazonas Energia. Parabéns, minhas amigas Socorro e Conceição Sampaio e também Rebeca pelo programa. Tô ligado, é o Bosco lá de Itacoatiara. Ai, um beijão pro Bosco Júnior, que eu prometi. Eu cheguei tão agoniada e eu tinha deixado isso para segunda-feira. Pois é. Mas um beijão pro Bosco Júnior, um beijão pro Bosco, para Cirange, para todo mundo, pessoal também da Rádio Difusora, que a gente tem se falado. Um beijão para toda Itacoatiara. Olha, e tem duas perguntas aqui. Uma para o Alunei, né? Se é com relação à droga, se a mulher, né, que a mulher grávida pode ter problema, né? Na gestação, né, a pessoa que usa droga, e para a deputada Rebeca Garcia com relação à perenização da Zona Franca, se é possível, depois de 50 anos. Olha aí, Rebeca. Por favor, deputada, senhora. A perenização, na verdade, é algo que nós já gostaríamos de ter apresentado.
né? Então, é claro que pode ser apresentado a qualquer momento. Agora, a gente sabe que é mais complicado para aprovar. Então, nós queríamos ter esse descanso, esse sossego. 50 anos nos dá aí um prazo muito tranquilo, né? Para que a gente tenha, né, o nosso polo bem concretizado, bem definido. Mas é claro que a gente sempre pensa na possibilidade da perenização. Então, é algo, sim, que pode ser discutido lá na frente. Com certeza. Meu amigo Alunei, é um prazer sempre tê-lo aqui. E quinta-feira a gente se encontra de novo, né? Se Deus quiser, estamos aqui. É isso aí. Olha, gente, a gente vai ficar por aqui. O Alunei, que já recebe tantas perguntas todos os dias, promete que quinta-feira vai responder a todas, não é, meu querido amigo? A gente fica por aqui e, claro, ouvindo mais um pouquinho, acompanhando mais um pouquinho aí esse clipe feito pelos nossos artistas, que com certeza vai fazer muita gente ter orgulho de ser amazonense. Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Vote sim pela preservação da floresta. Vote sim por mais emprego e um futuro melhor. Vote sim pela prorrogação da Zona Franca. Vote sim por mais 50 anos. Vote sim pra Zona Franca de Manaus. Vote sim pela preservação da floresta.